O Campeonato Mundial de Futebol começou no dia errado para os africanos, razão pela qual os africanos apoiaram o México no dia do jogo entre o México e a África do Sul. Vamos aqui ver a reportagem, ou melhor, as reações dos africanos apoiando o México e depois voltamos aqui para explicar por que razão o Mundial começou no dia errado e quais são as implicações destas manifestações de africanos a apoiarem o México. We live in England. Nigerian. All up in Mexico. Mexicans today. Yes. Let's go Nigeria. Where are you from? Yo, is that my African brother? Yo, my African brother. Africano, soy no africano, pendejo. You is, what? No, mi no africano. Mi nombre es José Martínez González. José, what? José Martínez González. No, Mi nombre, sí. Soy mexicano. Viva Bro. México, dale mexicano. 2-0. Dale, puta. Bro, South why Africa, you pendejo. happy? But you African, you're supposed to be supporting. No, soy mexicano, pendejo. But you're supposed to be Dale, supporting espérate, South Africa. Dale, hueputa. Bro. Dale, viva México. Yo, ain't you hueputa. African? Why you supporting Mexico, bro? You African. Sí, soy africano, pero hoy soy mexicano, dale. Viva Nigga, México. you not. This is why most Africans are supporting Mexico against South Africa. I hope every Nigerian knows who we are supporting for this match. Welcome, Mexico! Somos Mexico! Dear Africans, I hope you all know we are supporting Mexico during this match, right? Right? We are all supporting Mexico against South Africa. Congo, hermano, ya eres mexicano. Congo, hermano, ya eres mexicano. Congo, hermano, ya eres mexicano. Portanto, a internet está cheia de vídeos de africanos a apoiarem o México no dia do jogo entre o México e a África do Sul. E tudo porque, como eu disse no início deste vídeo, de que para os africanos o Campeonato Mundial de Futebol começou no dia errado, porque no dia 11 de junho, quando começou o Mundial, primeiro dia de jogo entre o México e a África do Sul, foi também o dia em que foram deportados da África do Sul 262 nigerianos. Vale aqui lembrar que 1000 imigrantes nigerianos na África do Sul pediram a solicitação ao governo nigeriano para apoiá-los a retornar ao seu país por causa de violências na África do Sul e no dia 11, infelizmente, foi o dia em que o primeiro grupo de pessoas foram deportados para a Nigéria e foi no dia em que claramente começou o jogo. E nesse dia o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, em representação do presidente Bola Tinubu, presidente da Nigéria, disse que, caros cidadãos, vocês jamais serão abandonados, onde quer que vocês estejam, nós lá estaremos para vos ajudar. Essa frase foi muito forte, mexeu com os nigerianos, criou um espírito de nacionalidade, de patriotismo, de coesão entre os nigerianos, fez com que eles se unissem muito mais e pudessem por algum momento esquecer os problemas locais. E, infelizmente, este sentimento de unidade vem contra um sentimento de revanche à África do Sul, onde lá os africanos estão a ser corridos, porque, segundo os March and March, os africanos na África do Sul estão a roubar o emprego na África do Sul, estão a aumentar a marginalidade, estão a entupir os serviços públicos como saúde, educação, creches e não só. Os sul-africanos, segundo este grupo, não estão a conseguir trabalho, não estão a conseguir interagir. Acima de tudo, também o custo de vida na África do Sul está muito alto, por isso os migrantes são a solução. E muitos dizem que vocês estão a fugir do vosso país, aqueles problemas, portanto devem ficar lá, resolvam os vossos problemas nos vossos países, não fujam para cá, porque nós também temos os nossos problemas. E dizem os March and March, queremos que todos saiam, vão-se embora, vamos nos organizar e depois eles podem vir se existir uma oportunidade de trabalho para eles. Mas até dia 30, se não forem embora, vamos tirá-los às lojas, às casas, os empregos, vamos caçá-los. E a caça porta a porta já começou, tanto que muitos imigrantes africanos na África do Sul estão a viver em igrejas, em parques conjuntos, estão em lugares protegidos entre eles próprios, porque nem a polícia está a dar conta da situação. Então são essa que claramente começa a dividir africanos. Família, antes de entrarmos aqui na análise deste comportamento de africanos contra africanos, quero lembrar que é importante você colocar like neste vídeo
para que eu, Joaquim Kanumba, tenha motivações de voltar para cá, continuar a gravar vídeos. Quanto mais likes, mais o vídeo é entregue, mais visualizações, mais eu sou pago, mais pessoas também terão aqui vontade de poder pagar publicidade aqui no canal, porque se o canal não tiver interações, também ninguém paga publicidade, ou seja, o canal não tem sustentabilidade. Já agora, falando de sustento, são as pessoas da Cérebros Comunidade que sustentam esse canal, são as pessoas que são membros do canal que sustentam esse canal, são as pessoas que compram os livros que sustentam esse canal. E muito obrigado a você que colocou like, partilhou, também você é a pessoa que sustenta esse canal. Já agora, se até o momento ainda não puseste like, ponha like se faz favor. Se quiser, gostavas de ler os meus livros, no meu site, na barra livros, ou na descrição desse vídeo aqui, ou no primeiro comentário, está ali o link do meu WhatsApp, clicas ali que eu poderei falar consigo pessoalmente, poder te entregar os livros. Estes livros aqui estão em promoção, 2 livros por 17 euros ou 17 mil kwanzas. Também podes comprá-los a partir do meu site ou a partir do meu WhatsApp. Os livros estão a correr, estão a comprar bastante. Muito obrigado a você que já os tem. E claramente gostava muito algum dia podermos nos encontrar pessoalmente, poder aqui rubricar a obra. O único momento em que eu me sinto realmente um escritor é quando alguém me diz: Joaquim, podes assinar o livro? Aí eu me sinto mesmo, sou escritor. Me sinto especial, até sinto-me famoso. Portanto, gostava muito que algum dia eu pudesse encontrar-me consigo, se você já tem um dos meus livros, poder aqui autografá-lo. Infelizmente nunca fiz vendas de livros, porque nunca tive tempo, oportunidade, não sou. Vou vendendo os livros assim e vou assinando aqueles que eu entrego, pelo menos pela Europa, por Portugal em particular. Bom, mas sim, algum dia eu gostava muito de poder encontrar-me consigo, poder rubricar o livro com aquela frase que eu gosto de deixar às pessoas que já têm as minhas obras. E se você também gostava de ter mesmo o meu livro rubricado e estás na Europa, diz: Joaquim, eu estou em Portugal, quero o teu livro rubricado, eu assino, mando para a sua casa. Agora, se estás na banda, estás em Angola, infelizmente vamos ter os livros ainda sem a rubrica, mas tens sim claramente os livros. E algum dia o mundo é pequeno, nos encontrarmos, podemos aqui rubricar a obra. Boas. Família, sem mais aqui voltas, qual é a minha análise em relação a este comportamento? O sentimento não é, a princípio, não é de separação entre os africanos, não é algo assim tão grave, na minha perspectiva, olhando no sentido de que o comportamento é no futebol. Futebol é um momento de entretenimento para quem assiste, é trabalho para quem joga, é trabalho para quem patrocina, ok? Para os jogadores, para nós adeptos, o desporto, o futebol é entretenimento. Estamos aqui, nos entreter, mas também a praticar política, ok? Mas o sentimento de revanche não é tão perigoso, não é tão impactante no futebol ou vestir a camisa do México do que se for em outra arena. E ainda bem que este revanche está a acontecer no futebol, que é um ambiente de completo entretenimento, de descontração, onde as pessoas estão nervosas, mas estão a festejar o outro lado. Não estão nervosas e vão querer logo dar-te a ti. Não estão a atacar os jogadores sul-africanos, não estão a atacar os sul-africanos que estão no mesmo estádio, estão apenas a apoiar a equipa contrária. Portanto, é um sentimento de revanche, mas não é perigoso, não nos separa, ok? Não cria tensão entre os africanos na diáspora, é pelo menos um sentimento, não consigo aqui agora encontrar uma palavra exata, mas é tolerável, é aceitável e até inclusive é relaxante para os mesmos, ok? Tanto que quando acabar o futebol, o revanche que eles tinham pelos sul-africanos reduz, porque eu já festejei já apoiei a outra equipa, isso já reduziu a raiva, o nervo que eu tinha de vocês. Ok? Ainda bem que eles estão a descarregar esse sentimento em um ambiente de completo entretenimento. Esperemos e acredito profundamente que não vai evoluir para um revanche entre os africanos no México, nos Estados Unidos ou no Canadá. Não vai evoluir para estes níveis aqui. E tem mais, se a África do Sul continuar a avançar para os próximos níveis no Mundial, os africanos vão apoiar a África do Sul, acredita. Okay? Esse sentimento aconteceu porque foi no mesmo dia em que os nigerianos foram deportados. É claro que isso poderia acontecer e as pessoas olham porque os africanos estão a apoiar o México, até as pessoas ficam a rir, não ficam nervosas, não ficam tristes.
ficam a rir. Por quê? Porque está a acontecer, a resposta está a acontecer em um ambiente de completo entretenimento. Portanto, é um comportamento natural, esperado, até é comédico, se essa expressão aqui se aplica. No entanto, veremos que a África do Sul, se continuar a granjear outras fases, nós, africanos, vamos todos apoiar a África do Sul. Inclusive, esses jovens estão claramente com a camisa do México, que até parece meme, mas é uma forma de descontrair o nervo, o sentimento que temos. Agora, existe um plano por detrás disso que nós não podemos nos distrair, não podemos esquecer, ok? Estamos sim a apoiar o México contra a África do Sul, porque existe um plano oculto que ninguém conhece de separar a África a partir da região mais forte. Quer destruir os pequenos, comece por destruir os mais fortes, ou então coloque os pequenos contra o mais forte. Quer destruir o elefante, alimenta as formigas para subirem um elefante e entrarem no ouvido e fazerem lá a destruição. Há duas formas de poder destruir o mais forte. Ou atacando logo o mais forte, e assim os pequenos morrem de fome, ou sustenta os pequenos para atacarem os grandes. E o que está a acontecer aqui é atacar a África do Sul pelos pequenos que lá claramente habitam, e também pelos sul-africanos que estão desprovidos de oportunidades de trabalho, e não só, razão pela qual esses sul-africanos desprovidos de trabalho foram e são facilmente aliciados para lutarem contra os próprios africanos. Somos nós africanos a adiarmos os vários sonhos da União Africana, os vários sonhos da África. Esse problema merece um debate na Assembleia Geral da União Africana, na Assembleia Geral da União Africana, merece um debate nacional em cada país, merece um debate regional a nível da SADC, ok? A SADC ainda não está a discutir esse problema da África do Sul, mas esse problema aqui, quem vai resolver são os políticos, não são os jovens sul-africanos, nem africanos, não são jovens, não são as empresas, não são as organizações não governamentais, são os governos que vão resolver o problema da África do Sul face aos países africanos. Temos aqui a lembrar que faltam 15 dias para o dia 30 de junho, que é a data limite que se deu aos imigrantes, e não vamos esperar que chegue o último dia para dizer assim, cá pensávamos que não iriam fazer isso. Eles avisaram e não vamos ignorar o aviso, não é? Não levar em consideração. É melhor nos prevenirmos, como a Nigéria quer dizer, na África do Sul que deportou, portanto, a Nigéria mandou aviões, pegou os seus, levou-os. Não vamos esperar que... nós não pensávamos que fariam isso, ok? Penso que, porque a prevenção é melhor do que a cura, dizem os médicos, é melhor claramente prevenirmos, e a SADC... E aqui os países com grande influência no nível da SADC, da África Subsaariana, ou da África Austral, como por exemplo Angola, é um país muito influente. O presidente João Lourenço, que foi da União Africana, tem contactos diretos com o presidente Ramaphosa e Zimbábue, são países que estão muito mais a sentir esta calamidade em África. Penso que deviam agir do ponto de vista do topo para que não se possa perder o controle do que está a acontecer na África do Sul. Até porque, desta vez, o período xenofóbico na África do Sul está a levar muito mais tempo do que as vezes passadas. Costumava ser uma semana, 2 semanas, nós estamos há 6 meses a acompanhar fenómenos, acontecimentos xenofóbicos em África, o que não é costumeiro, não é habitual e devia claramente nos preocupar, porque a África do Sul é aquele país onde todos nós temos um familiar, porque todos os africanos estão imigrados na África do Sul. Vou parar por aqui, vamos aqui esperar se de facto nos próximos Jogos da África do Sul africanos poderão continuar a apoiar equipas contrárias, e esperemos que esse clima não evolua para o ataque de africanos entre africanos em território não africano, e que os africanos consigam olhar o desporto como sendo apenas um espaço para poder aqui aliviar a tensão que se tem entre nós irmãos. Como eu disse, vou parar por aqui para não me exceder, faz um like, subscreve, partilha, e não te esqueças também, claro, deixar aqui a sua opinião sobre este acontecimento de africanos a apoiarem o México no jogo entre a África do Sul e o México. Não só são países diferentes, como também são continentes diferentes.
pessoas que falam línguas diferentes, tom de pele diferente, porque nós no Mundial apoiamos os clubes pelo sinal de proximidade. Primeiro apoiamos os países que estão na nossa região, no nosso continente, depois os países que falam a nossa língua, primeiro o nosso país, países da região, países que falam a nossa língua, região, primeiro nosso país, a região, países que falam a nossa língua ou países que têm pessoas do mesmo tom de pele do que nós, ok? E depois apoiamos países que temos já uma aproximação, porque eu conheci uma pessoa lá, porque eu casei com aquela pessoa de lá, mas começa-se mesmo pelo meu país, a minha região, ok? Depois países que falam a mesma língua ou que temos o mesmo tom de pele, e depois vêm já outros países em função de aproximações particular, ou então até às vezes porque os jogadores eu apoio o Bayern de Munique, o jogador do Bayern de Munique joga na seleção X, portanto vou apoiar aquela seleção. Eu apoio o Real Madrid, o jogador X do Real Madrid está na seleção X, vou apoiar aquela seleção. Portanto, só depois é que vêm esses fatores de gosto, porque os primeiros são realmente fatores políticos. Eu apoio o meu país, fator político. País da região, fator político. Países que falam a mesma língua, fator político. País de pessoas que têm o mesmo tom de pele, fator político. Porque essa questão do racismo, cores, raças, são também introduções políticas, como você muito bem sabe. Como eu disse, vou parar por aqui, para não me exceder. Muito obrigado pela sua audiência até esse momento. Estamos juntos e até já.